Então, muito boa tarde a todos e a todas. Damos as boas-vindas a todos, aos que estamos a ver o corpo e a todos os que aqui estão, de certeza, sem corpo, mas que nós ainda não conseguimos ver. Ainda. Voltamos aos ensinamentos de Jesus em casa de Simão Pedro. Ensinamentos que nos são trazidos pelo Espírito Ney Lúcio, através da psicografia de Franciscano de Xavier, no livro Jesus no Lar. Hoje vamos ler e estudar o capítulo número 34, 34, e que se chama A Serva Escandalizada. Naquela noite, em casa de Simão Pedro, Dalila, a esposa de Azor, que era um tecelão, ela estava muito triste, porque havia sido desrespeitada na praça pública por alguns publicanos de mau nome, justamente quando procurava praticar o bem, ajudando os irmãos que ali se encontravam mais necessitados. E então veio o ensinamento da noite. Jesus contou com simplicidade para todos os presentes e também para Dalila. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, mas desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado, a taberna, jazia repleta de jogadores, a trocarem palavras obscenas e cruéis. E isto ela não aceitava. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No dia seguinte, a emissária regressou, alegando que não fora possível fazer o trabalho, porque a caverna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, falando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassino para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe ainda o auxílio a 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. Mais uma hipótese, mais uma chance que o ministro do Alto dá a esta nossa irmã. Mas, no dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O proposto do Altíssimo já tinha ouvido muito, mas depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe então para amparar uma jovem que se achava em perigo. Em breve, regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura em causa
podia ser vista numa festa desregrada em repulsa condição moral. E assim, a mocinha não merecia a ajuda desta nossa irmã, pois ela tinha ido por vontade própria naquela festa, como ela estava enganada. E assim, a candidata ao trabalho celeste, atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sobre variados pretextos e sobre variadas desculpas. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a advertência de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas vulgaridades da terra, no seu trabalho, em sua casa. Mas e porquê? Indagou a serva perplexa. Não mereço abeirar-me de vida mais alta? Tolerante, o anjo do alto lhe disse: minha irmã, seus olhos estão cheios de malícia. E para servir ao Senhor, o servo do bem corrige o escândalo com amor e silêncio, sem se melindrar. O servo do bem não foge ao escândalo. O servo do bem corrige o escândalo com amor e silêncio, sem se melindrar. Calou-se o mestre por minutos longos, concluindo depois com afetação: quem se demora na concentração do mal, quem se demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Estas palavras do mestre. Quem se demora na contemplação do mal, não está em condições de fazer o bem. Todos os que ali se encontravam se entreolharam, espantadiços. E a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua, muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Naquele parágrafozinho, quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Jesus sintetiza estas 5 oportunidades que foram oferecidas a esta nossa irmã. Um comentáriozinho que nós fizemos e que vamos participar e que vamos trocar convosco. Como vimos, o Pai dá-nos muitas oportunidades ao longo das nossas várias existências, ao longo da nossa vida. Nós sempre somos convidados ao trabalho. Só que muitas vezes não entendemos o convite, não ouvimos com ouvidos de ouvir. Ainda não estamos despertos. E o Mestre, no caso desta nossa irmã, nos exemplifica. Ela foi convidada ao trabalho 5 vezes e não aproveitou nenhuma. E porquê? Precisamente pelo que se disse atrás, e também muita falta de amor no coração, muita falta de caridade, falta de entrega para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Os seus olhos também ainda não enxergavam, mas queria ser mensageira do alto. Este ensinamento de Jesus é um alerta para todos nós. É que nós, na maioria das vezes, queremos escolher tarefas e também, muitas vezes, consideramos-nos superiores. E assim, a luta entre a luz e a escuridão chega. Esta luz entre a claridade e o escuro é grande e de longa data.
E todos nós temos esta luta interna dentro de nós mesmos. É aquela coisa, eu faço, não faço. Eu falo, não falo. É uma luta muitas vezes difícil que nós travamos conosco no dia a dia. E voltando à nossa irmã, que se candidatou ao trabalho como todos nós quando estamos na erraticidade, na pátria espiritual, diante do nosso próprio eu, sofrendo, ao reencarnar nós pedimos para vir passar muitas coisas. Pedimos para vir com aquele familiar difícil, com aquele corpo com dificuldades, com N dificuldades. E quando aqui chegamos, face ao véu do esquecimento, nós esquecemos o que ontem tínhamos perdido no mundo espiritual. Com esta companheira foi a mesma coisa. Se candidatou a emissária do alto, a ir ao trabalho. Foram-lhe dadas as oportunidades que vimos, mas nenhuma estava ao seu agrado. Nenhuma nunca podia, nunca encontrava uma situação favorável. Ela olhou à troca de palavras obscenas e cruéis na taverna. Ela olhou aos homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino na caverna. Ela olhou à conversa do marido com certa mulher de baixa procedência a projetar um assassínio sem sequer penetrar o quarto da enferma. Ela olhou a cenas de vida impura a lhe causarem repugnância no extenso vale de imundos. E olhou à festa desregrada e à repulsiva condição moral da jovem que se encontrava em perigo. Esqueceu o que tinha pedido e nada fez. A sua bondade onde estava, a sua compaixão, a caridade, o amor ao semelhante não estavam lá. E então, o que ouviu do anjo do alto, quando lhe foi pedir mais trabalho? Minha irmã, seus olhos estão cheios de malícia, e que para servir ao Senhor, o servo do bem corrige o escândalo com amor e silêncio, sem melindre. E nós? Ainda não vimos hoje o nosso próximo com malícia, com desrespeito, querendo o que ele já conseguiu na vida, querendo a família que ele possui. Vem o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja. Sendo que o maior prejudicado com esses pensamentos somos nós mesmos. Nós ainda não tomamos consciência que somos nós os mais beneficiados quando praticamos o bem. Fazermos o bem ao nosso irmão é bom, muito bom, mas é muito, muito melhor para nós. Já sabemos que é dando que se recebe, é amando que se é amado. E já aqui ouvimos dizer muitas vezes que esses dons do bem nunca se perdem e que esses dons do amor funcionam. Dizem-nos os Espíritos que, como já dissemos lá atrás, quando pedimos para voltar, para reencarnar, pedimos muitas coisas. Pedimos coisas difíceis. Pedimos provas difíceis que queremos ultrapassar para assim podermos evoluir mais depressa. E é aqui que entra a bondade do Pai. Se já aconteceu a nossa modificação interior, se a bondade já chegou ao nosso coração, a prática do bem suaviza ou pode anular mesmo essas dificuldades, esses sofrimentos, tudo dependendo
do grau da nossa bondade. Tudo dependendo de nós, do nosso trabalho, do nosso amor, da nossa doação ao irmão ou à irmã que está ao nosso lado. Então, que Jesus nos continue a abençoar e a fortalecer, para que amanhã, quando surgir o seu convite, nós possamos estar despertos para o abraçar com amor, com carinho e muito ânimo. Que a sua paz esteja entre nós. Obrigado por me terem ouvido.